Como vimos anteriormente, Alpai estava esperando o nosso prota para ele dar carona para ela, né? Antes deles partirem para o destino dela, ele pede para ela acessar o aplicativo e pedir uma corrida Uber para ajudar ele. Então ela acaba pedindo. Assim que faz isso, ela já começa a pensar o que será que ele deve ter feito para ser demitido da empresa, sendo que ele é uma pessoa tão esforçada no trabalho dele, e falou que iria investigar como isso aconteceu. Assim que ela está pensando sobre isso, parte para o nosso prota, que fica surpreso porque a serva dele acaba aparecendo pra ele. Ela já fala que o único que pode ver ela é o nosso protagonista e que ele não precisa ficar preocupado sobre outras pessoas conseguir ver ela. Ela já começa a falar que a irmã que está do lado dele é muito linda. A beleza dela é acima de 85 pontos. Ela também dá parabéns para o nosso prota por completar a tarefa de dar carona para duas pessoas acima da beleza de 85. Aí o nosso prota pergunta a ela que tipo de beleza pode ser considerada acima de 85. Então ela fala pra ele, né, que a mulher tem que ser pelo menos tão bonita quanto ou mais bonita do que Alpai que está com ele. Logo em seguida, Alpai pergunta se aconteceu alguma coisa para ele estar demorando tanto para sair, né, para levar ela até o destino dela, já que ele está bastante distraído. Pergunta se ele está passando por algum momento difícil igual ela. Ele fica surpreso e pergunta que tipo de momento difícil ela está passando. Pergunta se é pessoal ou alguma coisa com a empresa dela, né? Então ela fala que é comercial. Logo em seguida diz que a empresa realizará um evento de lançamento em breve, mas ela está sem lugar para realizar o evento, já que todos os hotéis de 5 estrelas estão indisponíveis. Logo em seguida, né, assim que o prota escuta isso, ele já fala que ela deveria tentar entrar em contato com o Hotel Península, no caso o hotel dele, né, mas ela não sabe. Então ela diz que nem sonharia com isso, né, já que ele é o melhor hotel de 5 estrelas e acabaria ficando muito caro. Provavelmente ela nem conseguiria fazer a reserva. Mas ele fala para ela tentar, né? Vai que hoje é o dia de sorte dela. Assim que ele fala isso, ela já diz para ele que ele é muito bom com as palavras e que convenceu ela, né? Então ela pede para ele virar o carro para ir até o Hotel Península, para ela tentar falar com eles para ver se ela consegue fazer a reserva, né? Então o nosso prota dá um drift e vira o carro e vai em direção ao hotel. E ela já fala que caso, né, ela não conseguir fechar o contrato, ele que vai ter de pagar pela corrida e ela não vai ter de pagar, né, já que foi ideia dele. Mas também ele já fala, caso ele conseguir, né, e se ela conseguir fazer a reserva, ele quer que ela faça 10 agachamentos para ele, né. Aí ela, com uma cara de espanto, né, pergunta o que é agachamento. Então ele manda ela usar o celular para pesquisar. Então ela pesquisa, né? E fala para ele que isso é muito vergonhoso. Mas logo em seguida ela pensa, né? Já que tinha ligado antes pro hotel e eles acabaram recusando, então ela acaba aceitando o acordo. Em seguida eles acabam chegando no hotel. Eles vão até a recepção falando que gostaria, né, de falar com o gerente. A recepcionista já sabe que o nosso prota é o chefe. E já fica pensando se o nosso prota está com um novo amor e ele está fingindo ser pobre de novo. Em seguida ela vai informar o gerente. O gerente vai lá, né, cumprimenta eles e pergunta qual seria o assunto da visita deles. Ela já fala que gostaria de alugar o hotel para realizar um evento. O gerente olha para o nosso prota fazendo um sinal para ele liberar o hotel para ela. Então o gerente fala que providenciará para ela o hotel. Ela fica muito feliz e pergunta se é sério e fala que pretende fazer o evento no dia 10. O gerente fala que não tem nenhum problema, que eles vão fazer os preparativos para esse dia. Em seguida eles voltam para o carro. O pai já fica falando que o nosso prota tinha razão. Em seguida, né, ele fala que a vida é cheia de surpresas e fala, né, que eles deveriam mudar de assunto, já que agora é hora dela cumprir a parte dela. Ela já fica com vergonha e fala, já que ela é a presidente do grupo, né, ela deve cumprir com a palavra dela. Logo que ouve isso, nosso prota já vai tirar o cinto dela para ela fazer. Mas ela fala que seria muito melhor fazer isso na casa dela, né? Já que o carro é muito apertado e não teria espaço para fazer isso. Ouvindo isso, nosso prota, como não é bobo, já acelera o carro em direção à casa dela. Ela fica sem entender porque ele está tão animado, já que é só um agachamento, né? Sem ela entender o que se passa na cabeça do nosso prota, né? Chegando na casa dela, ela já pergunta se quer ver isso agora. Ele já fala, né, pra ela se apressar, pois ele tem um compromisso mais tarde. Ela fica com vergonha
e fala que nunca fez isso antes e não é pra ele reclamar caso ela não fizer muito bem. Ele é alegre da vida, né? Fala que não tem problema nenhum. Saindo da história eu digo pra você, meus caros, que mulher, hein? Ela fica fazendo um agachamento, nosso prota fica só alegria. E eu vendo isso, compartilhando o mesmo sentimento do nosso prota, né? Que mulher. Em seguida, o pai dela acaba chegando e pegando ela no pulo. A casa caiu, galera, a casa caiu, ferrou pro nosso prota. Logo em seguida ela pergunta pro pai dela o que ele está fazendo ali. Fica um grande climão, né? Então o pai dela fala que ali é a casa dele, qual o problema dele estar ali. Mas logo em seguida ela fala pra ele que ele entendeu errado. Fala que o nosso prota é só o novo professor de yoga dela. Mas ele pergunta se ele tem cara de burro. Mas em seguida ele manda a filha dele sair, né? Porque ele quer falar com o nosso prota algo muito sério. Já senta logo do lado do nosso prota emanando ódio. Já pergunta o que o nosso prota faz da vida, né? E o nome dele. O nosso prota fala o nome dele, né? E fala que é motorista de aplicativo. Aí o velho entra em choque e pergunta que tipo de motorista de aplicativo dirige um carro esportivo. Logo que o nosso prota confirma que a Ferrari é dele, né? Que está na porta da casa dele. O velho já fala que confia a filha dele a ele, né? Já que tá ligado que o nosso prota tem um cash, tem um money. Nosso prota já fica sem entender nada, porque ele está forçando ele a ser genro dele, né? Aí o pai vê isso e já fala que eles não tem nenhum tipo de relacionamento. Mas o velho não acredita e convida o nosso prota para ir com a filha dele, né? No aniversário do avô dele. Mas logo em seguida ela já senta com o nosso prota e já fala que o pai dela entendeu errado. Logo que diz isso, nosso prota voa nela e fala que esse mal entendido é ótimo. E fala para eles continuarem e começa a analisar o corpo dela. Então ela empurra ele. Mas ele só estava vendo como o corpo dela estava, né? Logo em seguida ele recebe um telefonema. São uns colegas dele, né? Do trabalho antigo dele. Então o nosso prota se despede da e fala que depois eles continuarão, né? De onde pararam. Ela já manda ele meter o pé e chama ele de malandro. Logo assim que ele chega no restaurante, eles falam que guardaram o lugar para ele. Wang Yin, uma das colegas do nosso prota, né, diz que se ele não tivesse sido demitido, ele teria sido promovido a diretor de vendas, já que ele era o melhor vendedor da empresa. Mas em seguida, né, um figurante acaba falando que não é verdade, já que ele é um vendedor bem melhor que o nosso prota. Então, ele que seria o novo gerente, né? Mas logo em seguida ela fala que ele deveria parar de sonhar e que todos sabem que não tinha ninguém melhor que o nosso prota no departamento deles, né? Logo em seguida ele fala que não adianta falar sobre isso, né? Já que o nosso prota já foi demitido de qualquer forma. Então o figurante fica se gabando, né? Com o Zé Ruela lá. Então nosso prota fala que parece que eles foram para a festa só para ficar se exibindo. Assim que ouvem isso, eles já começam a ironizar, falando que é claro que não. Claro que eles não foram para lá só para fazer isso, né? E pergunta se o nosso prota tem novos planos, né? Para a vida dele. Ou se ele vai voltar para o campo. Mas aí o figurante fica falando que o nosso prota é órfão, então não teria lugar para onde ele voltar. Em seguida, um funcionário do restaurante pergunta de quem é a Ferrari que está estacionada na porta. Então o nosso prota pergunta o que aconteceu com o carro. Em seguida, o colega dele fala que eles não estão falando com ele, porque ele nem teria dinheiro para um carro assim. Então o nosso prota fala que o carro é dele sim. Então todos ficam surpresos e perguntam como ele tem um carro desse porte, né, já que ele era um pequeno funcionário da empresa. Então nosso prota fala que só porque ele é órfão e um pequeno funcionário não significa que ele não poderia ter um bom carro. E ele chama os caras de lixo. Então ele fala pra amiga dele, né, que não está afim de comer ali, pois está cheio de pessoas invejosas e que não valem o tempo dele. Assim ele chama ela para ir embora e fala que dará uma carona para ela, pegando na mão da amiga dele, e eles partem em direção a uma coisa que a gente só descobrirá no próximo vídeo.